O doutor Arthur Amaral, ele é médico formado pela Universidade de Potiguar, Rio Grande do Norte, especialista em clínica médica e cuidados paliativos pela CESDF, especialista em preceptoria de residência médica pela FEPEX, especialista em bioética e biodireito pela Faculdade dos Palmares, responsável técnico dos cuidados paliativos do Hospital Brasília, do Lago e Águas Claras e também do IGESDF, professor convidado da matéria optativa de cuidados paliativos do UNB, membro do Comitê de Bioética da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e membro do Conselho Fiscal da ADCP. Bola, meu amigo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Lucas e o Évora, estar aqui com vocês, falando sobre cuidados paliativos na emergência. O que é que tem a ver cuidados paliativos com a emergência, né? A gente acha que não tem, mas eu vou mostrar para vocês que tem. E o porquê que é tão importante a gente falar sobre isso num cenário onde a população está envelhecendo e cada vez mais busca-se valorizar os valores e as preferências dos pacientes apenas em detrimento das indicações técnicas da medicina. Deixa eu ver aqui. Será que eu passei certo? Aqui tem um delay, tá? Deixa eu ver aqui, tá. Então, o tema da nossa discussão é cuidados paliativos na emergência, quando e como, mas eu vou falar algumas outras coisas também, que eu não ia perder o momento aqui de falar sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cuidados paliativos não é gambiarra, não é dar um fio solto, né? Cuidado de proteção contra o sofrimento humano. Essa é a nossa indicação que a gente tem que compreender. Vai muito além de cuidar apenas de pacientes que estão morrendo, né? As pessoas acham que cuidados paliativos é só cuidar de quem está morrendo. Cuidados paliativos é cuidar de quem está sofrendo. Então, essa é a nossa essência e a gente não pode esquecer isso. Então, a Cecília Sádio falava, cuidados paliativos, então, essa é a precursora dos cuidados paliativos modernos, que traz essa percepção de cuidados paliativos além da filosofia. Porque muitas pessoas acham que cuidados paliativos é filosofia, né? É ligar uma bomba de morfina, é segurar a mão do paciente, e vai muito além disso aí. Então, para a gente lembrar os pilares dos cuidados paliativos, a gente tem que ter controle de sintomas, o binômio paciente-família, uma comunicação de excelência e trabalho em equipe. Se você não gosta de trabalhar em equipe, não seja paliativista, porque vai dar errado, tá bom? Então, a gente tem que entender isso aqui. A comunicação é o ato médico mais importante para ser paliativista. Sem comunicação, eu não controlo o sintoma direito, porque eu não sei fazer uma boa anamnese, eu não consigo fazer uma boa semiologia. Sem comunicação, eu não consigo dar apoio à família, porque eu não vou saber me comunicar com essa família diante do sofrimento. Sem comunicação, eu não trabalho em equipe. Então, a comunicação é a base dos cuidados paliativos. Quem deseja ser paliativista tem que treinar muito isso aqui. A gente tem que entender que o sofrimento humano ele não passa apenas pelo contexto físico. A gente só, muitas vezes, aborda dor, náusea, constipação, diarreia, vômito, falta de ar. Tratar isso é muito fácil. Isso a gente pega o White Book, vai ver os guidelines. No meu tempo era o Black Book. Não faz muito tempo, era 2018, mas era o Black Book. A gente não tem o White Book e ainda estava surgindo. Mas a gente entender que o aspecto físico ele é um quarto, né? 75% desse cuidado muitas vezes a gente ignora, que é o sofrimento social, o sofrimento espiritual e o sofrimento psicológico. Porque eu, porque comigo, porque agora, a família, que agora vai estar passando por um sofrimento em relação à renda, você tem um sofrimento também psicológico, de tristeza, ansiedade, angústia, e muitas vezes a gente negligencia esse cuidado. Não estou falando para a gente fazer isso na abordagem do pronto-socorro nem da emergência, mas dá para ter um olhar um pouco mais compassivo sobre esse sofrimento. Lembrar que nós, então, somos muito mais do que seres biológicos, nós somos seres biográficos. E lembrar da biografia de cada ser humano no momento de sofrimento e de vulnerabilidade é muito importante. A gente sabe, mas é bom relembrar. Cuidados paliativos, então, não é filosofia, é uma abordagem que visa a promoção da qualidade de vida do paciente e seus familiares através de uma avaliação precoce. Então, não é para o paliativista apenas no final da vida. Diante de sintomas físicos, sociais, emocionais e espirituais desagradáveis, obviamente, feito por uma equipe multiprofissional, equipe não existe. Arthur sozinho é incapaz de abordar todas as dimensões do sofrimento humano. A gente tem que trabalhar em equipe, tem que trabalhar junto. Passando pelo período do diagnóstico, adoecimento, finitude e luto. Quando alguém que a gente ama muito adoece, a gente adoece junto. E quando alguém que a gente ama muito vai embora, é uma parte da gente que vai também. E a gente precisa cuidar de quem fica e de quem estava passando por esse processo. É fácil?
Não, a gente sofre muito. Fazer cuidados paliativos também me gera muito sofrimento, mas tem todo um significado que só entende isso quem trabalha com isso. Lembrar que não apenas para adultos, a gente cuida de criança também, neonato. A gente lá na UNB, no HB, a gente viu alguns casos desses aí. Lembrar que pacientes com condições agudas também. Jovem, 25 anos, que sofreu um acidente de moto, perdeu uma parte da massa encefálica, agora está na UTI, lá no base. Esse paciente tem indicação de cuidados paliativos? Sim. Por quê? Porque ele tem uma doença ameaçadora à vida, independentemente de ser uma doença ameaçadora à vida aguda. Tá bom? Se aquela doença está gerando sofrimento no paciente e na família, ou na família, a gente precisa abordar. Então, tirar essa percepção que é apenas câncer, DPOC, insuficiência cardíaca que precisa de cuidados paliativos. Doença ameaçadora à vida com sofrimento, precisa de cuidados paliativos. E aí eu sempre lembro que o sofrimento ele não chega apenas no final da vida. É muito triste eu entrar na vida das pessoas só nessa fase aqui, porque o que eu vou conseguir fazer, muitas vezes, é controlar sintoma, controlar dor, náusea, diarreia, vômito. E a gente tem que entender que a gente precisa fazer uma construção que vai muito além dos sintomas, porque esse sofrimento ele não passa só pela parte física, passa por tudo aquilo que eu falei, psicológico, emocional e social. Então, não chamem a gente só quando o paciente vocês estiverem morrendo. Agora, entrando um pouquinho na parte da emergência, por que implementar cuidados paliativos na urgência ou na emergência? Então, vamos lá. O estudo americano mostrou que metade dos idosos que faleceram buscaram o departamento de emergência no último mês de vida. Entendam que, no final da vida, seja de qualquer paciente, a gente vai procurar mais os serviços de saúde. Por quê? Porque esses pacientes têm uma alta carga sintomática. Esses pacientes vão ter dor, vão ter delírio, vão ter constipação, vão ter diarreia. E é nessa fase aqui também que, quando a gente entende a implementação de cuidados paliativos, a gente compreende que, se você procura no último mês de vida, você também vai ter um maior gasto. Portanto, cuidados paliativos reduz tempo de internação, porque muitas vezes a gente consegue deshospitalizar ou retirar esse paciente da UTI, pacientes que não teriam indicação, que foram de uma forma inadequada, e a gente, consequentemente, reduz custo. Cuidados paliativos agrega valor em saúde. Você melhora a qualidade de entrega de percepção de cuidado e você também reduz custo. E olha que fantástico. Qual gestor que não quer isso hoje? Melhorar a qualidade de percepção de cuidado, mas sem aumentar custo. Como é que faz isso? Cuidados paliativos a gente faz. Bons gestores já compreendem isso e por isso que cuidados paliativos é um movimento que chegou para ficar. Ah, Arthur, mas eu não gosto. A ciência você vai ter que aturar, porque isso aqui já está acontecendo. Além disso, de uma forma ética e responsável, a gente reduz custo, a gente, acima de tudo, garante melhor qualidade de cuidado, controle de sintomas, porque paliativista sabe controlar sintoma como ninguém. Estou mentindo? Não. Fornece melhor apoio emocional e garante uma comunicação mais efetiva. Tá bom? Então é para isso que a gente está tentando fazer esse cuidado. E aí o American College, né, que é o Colégio Americano de Emergência, ele também sugere que você tem que ter 3 competências como médico para trabalhar com esses pacientes, uma vez que a população está envelhecendo e você precisa ter essa formação. Arthur, o que é que eu preciso ter como médico recém-formado ou como médico que está trabalhando em pronto-socorro, em urgência, em box ou em UTI? Eu tenho que ter, basicamente, reconhecer a necessidade de cuidados paliativos. Nossa, eu acho que essa vozinha aqui, ela acho que ela tem indicação de cuidados paliativos. Estou achando ela muito frágil. Eu acho que vale a pena a gente pedir um parecer da equipe. Se eu não peço parecer, esse paciente não chega até a gente. A gente só dá diagnóstico daquilo que a gente conhece. Então, se eu não entendo as ferramentas prognósticas para perceber e identificar esse paciente, eu não vou identificar. Então, reconhecer é um ponto fundamental. Reconhecer, o que é que você também tem que saber fazer? Controle de sintoma. É inadmissível o médico sair formado da faculdade e não saber controlar uma dor direito. E eu provo que não sabe. Quem rodou comigo viu que não sabia. Então, a gente vê como é importante a gente treinar. Não, Arthur, todo mundo sabe tratar dor. Duvido, não sabe. Não sabe. Vocês não sabem tratar dor. Eu aposto como vocês não sabem. Então, vocês precisam treinar isso para aprender a manejar basicamente uma dipirona, um paracetamol, como é que usa uma codeína, um tramal, como é que usa uma pregabalina, uma droga adjuvante, que tipo de dor é essa, nociceptiva, neuropática, nociplástica. Para a gente fazer isso, a gente tem que estudar. E a gente tem que treinar. Então, controle de sintomas básicos, sejam sintomas físicos ou não, mas em geral sintomas físicos. Comunicação de notícia difícil. Não, eu vou deixar para a psicologia. Não transfira ato médico para outras equipes. É uma competência nossa também discutir sobre isso. Então, o paciente morreu, eu vou deixar para a psicologia falar. Você é médico, então seja corajoso, pare de ser covarde. Ser médico é um ato de coragem. E eu vou explicar o porquê também.
Especificidade dos cuidados paliativos no pronto-socorro. Então, conhecer esses aspectos éticos. Testemunha de Jeová, transfunde ou não? Né? Então, vamos pensar. Transição de cuidados. Esse paciente não pode ficar infinito no pronto-socorro, nem no box, nem na UPA. A gente precisa trabalhar essa transição de cuidado. Então, vocês têm que aprender e saber reconhecer cuidados paliativos quando o paciente tem indicação, aplicar esses cuidados em relação ao controle de sintomas e ver essa questão de aspectos éticos, porque é isso aqui que muitas vezes vai dar problema. Em relação aos princípios, comunicação assertiva, definição de objetivos de cuidado, compreendendo os valores e preferências do paciente, controle precoce e intensivo de sintomas, trabalho em equipe e lembrar que nos cuidados paliativos a gente não antecipa nem acelera a morte. Isso é eutanásia e cuidados paliativos é tudo menos eutanásia. E lembrar de incluir os familiares nesse cuidado porque eles também estão em sofrimento. Todo mundo confunde isso aqui. O paciente é terminal. Vocês não sabem o que é terminalidade, vão aprender agora. Terminalidade não tem a ver com tempo. Terminalidade tem a ver com ter uma doença ameaçadora, vida, que está em progressão. Inevitavelmente vai levar esse paciente à morte. Exemplo de uma doença terminal. Câncer é doença terminal? É? Todo paciente tem um diagnóstico de câncer morre? Não. Então, câncer não é uma doença terminal. Mas, câncer metastático é uma doença terminal? Quase todas sim. Então, praticamente, em sua maioria, é uma doença terminal. DPOC, insuficiência cardíaca, fibrose pulmonar, esclerose lateral amiotrófica, todas as demências, todas essas doenças são doenças terminais. Vamos lembrar, olha o que eu estou falando. A doença é terminal, não é o paciente que é terminal. Todos nós somos terminais se a gente for pensar da forma filosófica da coisa. Fase final de vida, então, é quando o paciente tem uma expectativa de vida inferior a 1 ano. Eu compreendo que esse paciente está no final de vida, então eu compreendo também, a partir de ferramentas prognósticas, que falta menos de 1 ano para esse paciente morrer. E aí eu vou mostrar como é que a gente consegue prognosticar isso aqui, quão importante é prognosticar. E por fim, vem o processo ativo de morte. É quando de fato o paciente está morrendo. São as últimas horas, os últimos dias de vida desse paciente. E é muito importante a gente reconhecer. Porque se a gente não reconhece isso aqui, a gente vai fazer besteira. E vai cuidar errado e vai tratar errado. É muito importante a gente entender também que cuidados paliativos não é apenas para câncer. Se a gente vê aqui, 28% são para doenças oncológicas, né, tumores malignos, sólidos. Mas se a gente vê todo o resto, além dos 28%, onde é que estão esses pacientes? Onde é que está o paciente com insuficiência cardíaca grave agora? Está na UTI. Está na UTI entubado. Porque ninguém nunca falou que insuficiência cardíaca era uma doença ameaçadora à vida ou muito grave. E como ninguém nunca falou, esse paciente fez uma descompensação, fez uma insuficiência respiratória, foi entubado, ninguém nem sabia os valores e as preferências dele, e agora está morrendo na UTI sem saber que está morrendo, e a família desesperada porque não tinha percepção que essa doença era muito grave. Quando a gente não tem percepção sobre a gravidade, sobre a finitude da vida, a gente vai morrer em sofrimento. E não dá para ser desse jeito. Se tem uma coisa que dói na minha alma e que dá vontade de matar, quando eu escuto um estudante meu falando sobre isso, não tem mais o que fazer. Não ter mais o que fazer é atestado de incompetência médica. Sempre tem o que fazer. No dia que você falar que não tem mais o que fazer, pode voltar e estudar mais um pouco, porque sempre tem o que fazer. E tem o que fazer porque o paciente em fim de vida, ele sofre muito. Ele sofre de fadiga, ele sofre de dor, de náusea, de constipação, de tristeza, de ansiedade. Se você não sabe resolver isso, então volte para a faculdade e vai estudar. Porque não dá para a gente falar que não tem mais o que fazer. Imagina você chegar no pronto-socorro, o colega falar assim, agora não tem mais o que fazer. Imagina, você é um familiar leigo e um médico falar que não tem mais o que fazer. O que é que você vai pensar? Olha o sofrimento que você vai gerar para essa família. Talvez não tenha mais perspectiva de tratamento modificador de doença, mas ter o que fazer sempre vai ter. E cuidar é sempre um ato médico, e a gente pode sempre cuidar melhor. Então, todos nós somos motores para cuidar melhor dos nossos pacientes, porque, como eu falei, a carga sintomática no final da vida é muito grande. Então, não dá para falar que não tem o que fazer. Pelo amor de Deus, não me matem de vergonha. Isso aqui é só para mostrar a quantidade de sintomas. Então, dor, falta de ar, fadiga, anorexia, náusea, constipação, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e sonolência. Todas essas doenças, seja câncer, seja falências orgânicas, geram muitos sintomas. Olha aqui o percentual, 70%. Se a gente observar a dor, está presente em quase todos os pacientes, em especial câncer e insuficiência cardíaca, tá bom? Então, olha aqui a quantidade.
Todos esses pacientes aqui, por trás dos gráficos, estão sofrendo. E aí, no mundo ideal, para ter paliativista em todo canto, mas não tem. No mundo real, quem vai ter que fazer isso é vocês. E aí a gente tem que entender que para fazer esse cuidado, a gente tem os cuidados paliativos gerais, que é o que vocês vão ter que fazer, e tem um especializado, que é o que eu faço. Só que muitas vezes, como a formação é muito frágil, chamam a gente para manejar do simples, né? Como acontecia lá no CPA, lá no HUB. Chamava a gente para manejar uma dor que vocês conseguiriam manejar. Então, todo médico tem que saber manejar sintomas básicos, manejar sintomas de ansiedade e depressão, discussão básica sobre prognóstico, objetivos de cuidado e acolhimento familiar. Não transfiro isso apenas para a psicologia, cabe a todos nós. E da minha parte especializada é quando os sintomas forem de difícil controle ou refratários. Essa daqui também é clássica, é cedo demais para chamar o paliativista. E aí eu falo que sempre cuidados paliativos aumenta sobrevida. Quem recebe cuidados paliativos de uma forma precoce vive mais. De onde é que você tirou isso, Arthur? Então, não sou eu, que eu não sou cientista, eu sou médico. A gente às vezes acha que é cientista, né? Médico não é cientista. Médico que trabalha com isso e faz pesquisa, tudo bem. Mas médico, em geral, é um replicador. Pare de querer ser cientista, porque vocês não são, nem eu sou. Então, a gente vai baseado na evidência científica. Eu não acho nada. Eu vou ler literatura médica. Então, os estudos mostram que essa revisão de literatura no New English trouxe que pegaram 2 grupos de pacientes que recebiam tratamento para câncer de pulmão de pequenas células. Um grupo recebeu o mesmo tratamento e o outro também. Porém, um desses grupos recebeu o quê? Cuidados paliativos precoces. Adivinhem quem viveu mais? Quem recebeu cuidados paliativos precoces? Quem não recebeu viveu de 8,9 meses depois desse tratamento e quem recebeu viveu 11,6 meses a mais. Literatura, medicina baseada em evidência. Ser bem cuidado significa muitas vezes viver mais. Não precisa ser cientista para compreender isso e para entender isso aqui. Deixa eu ver aqui. E aí a gente tem que compreender que o que acontece muitas vezes é, vocês escutam muito isso, doutor, esse paciente é paliativo ou não é? Também é uma tristeza ouvir esse tipo de coisa. Por quê? Porque as pessoas, quando falam isso aqui, elas estão entendendo esse método aqui da década de 80, que o paciente ou era paliativo ou o paciente não era paliativo. Como a linha reta tracejada no chão, ou o paciente estava em tratamento curativo, ou o paciente estava em tratamento paliativo, ou seja, em fim de vida. Isso aqui é da década de 80, estamos em 2025 e talvez 90% da população brasileira ainda tem cuidados paliativos, ou cuidados paliativos exclusivos, ou está em tratamento curativo. As duas coisas não são excludentes. O paciente ele pode estar recebendo cuidados paliativos e ele pode estar recebendo também tratamento modificador. O paciente pode estar recebendo a sua quimioterapia, a sua radioterapia, e também está recebendo cuidados paliativos. A gente tem que compreender que as duas coisas não são excludentes, pelo amor de Deus. Parem de pensar como quem está na década de 80, não dá mais para pensar assim. Então, esse tipo de frase é, doutor, o paciente está em cuidados paliativos ou não? Meu anjo, você está querendo dizer o que com isso? Ela não sabe nem o que é que ela está falando. Então, a gente vai ter que ensinar, tá bom? Ensinar correto para as pessoas, porque elas entendem errado o que é cuidados paliativos. Então, hoje a gente tem um modelo mais aprimorado, que é esse modelo que a gente chama de gravata de borboleta. Dor e sintomas para serem manejados. À medida que esses sintomas vão progredindo, ou que o paciente vai evoluindo com o passar do tempo para um contexto de fim de vida, ou evoluindo no contexto de adoecimento, você tem alguns caminhos. Todo paciente que recebe cuidados paliativos morre? Sim ou não? Nossa, que mórbido. Claro que não, né? Se eu estou falando que tem um paciente, vamos lá. Dona Maria, 74 anos, era extremamente rígida, ia no Oba todo dia fazer a feirinha dela. Caiu, teve uma pancada na cabeça, fez um HSA e está internada. Dona Maria era, apesar de ter 74 anos, extremamente rígida e funcional. Dona Maria está internada na UTI agora por causa dessa hemorragia intracraniana. Dona Maria tem uma doença ameaçadora à vida? Tem. Dona Maria tem indicação de cuidados paliativos? Tem. Dona Maria necessariamente vai morrer? Não. Dona Maria pode caminhar para reabilitação. Ela vai passar por um processo de reabilitação paliativa. E a grande maioria dos pacientes, em outros contextos,
contexto de fim de vida e vão realmente falecer. Mas nem todo mundo que recebe uma abordagem de cuidados paliativos morre. Ok aqui? Então, vamos desmistificar isso, tá? A depender do cenário, o paciente pode evoluir para uma sobrevivência. Um paciente que tinha um câncer, tratou o câncer, tinha uma doença ameaçadora à vida, estava sendo acompanhado por mim, e aí depois que tratou o câncer e teve doença em remissão ou curada, ele foi de alta. É um sobrevivente. Arthur, você já deu alta em cuidados paliativos? Já dei alta, tá? De alguns pacientes. Conto na mão, mas já dei alta. Então é possível, tá? E aí a gente chega nessa parte que é em relação ao prognóstico. Então, esse gráfico aqui é muito interessante para a gente compreender como é que as doenças evoluem. A gente aprende muito na faculdade a diagnosticar, a conhecer doença, a ver até, né, lâmina em bioquímica, que até hoje eu me pergunto para que eu fiz aquilo. Mas a gente tem que entender a trajetória do adoecimento. Eu duvido, vamos lá. Alguém aqui me fale uma ferramenta prognóstica sem meninos que já rodaram comigo na UNB. Uma ferramenta prognóstica, eu quero uma. Alguém me diga uma. Tem mais de 100 pessoas aqui. Me fale uma ferramenta prognóstica. PPS. Você faz o quê? Não vale. PPS, tá bom? Pra vocês verem como vocês não sabem prognosticar. E, Arthur, qual a importância de prognosticar? É a importância de planejar o cuidado. Sabendo como a doença vai evoluir, eu me planejo para esse cuidado melhor para esse paciente. Vamos dar um exemplo. Já ouviram falar em esclerose lateral amiotrófica? Quando você dá o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, quanto tempo de vida tem em média esse paciente? Taxa base. Medicina baseada em evidência. O que é que a literatura traz? Quanto tempo de vida? 4 a 5 anos depois do diagnóstico. Eu sei que ele vai morrer em 4 a 5 anos, mas eu não acho nada, ele vai morrer em 4 a 5 anos. Alguns vão sair pela curva de Gauss, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Mas a grande maioria vai morrer em 4 a 5 anos. E por que esse paciente chega no pronto-socorro, com a família desesperada, e o neurologista, o médico que assistia esse paciente, nunca falou que essa doença ia evoluir com insuficiência respiratória e esse paciente ia ter que ser entubado ou traqueostomizado? Como é que a gente deixa isso acontecer? Com uma doença que demora 4 a 5 anos para evoluir, por que a gente não começou a descobrir isso antes? Vamos dar outro exemplo? Demência. Olha o gráfico verde aqui, olha a evolução. A evolução ela é muito lenta, insidiosa. Mas alguém duvida que um paciente com Alzheimer vai morrer depois de 10 a 15 anos? Não. Ou vai morrer antes ou depois, mas em geral essa é a média. Por que a gente não fala para essa família que esse paciente vai evoluir com disfagia grave e não vai mais conseguir comer? Porque a gente se exime da nossa responsabilidade, muitas vezes, de ser verdadeiros e honestos com os pacientes e as famílias. É mais fácil falar que vai ficar tudo bem, botar a mãozinha no ombro do paciente. Não, dona Maria, vai ficar tudo bem nada. Mais uma vez eu repito, ser médico é um ato de coragem. Tem coragem para falar a verdade, porque não é justo com os nossos pacientes morrerem ou estarem próximos de morrer sem saber que estão morrendo. A gente tem que ser honesto com eles. O câncer não, a evolução é mais rápida, você tem uma perda de funcionalidade, então considerem tempo e aqui a função, ele vai perdendo funcionalidade e às vezes tem um evento agudo e vem a falecer. A demência ela é mais difícil de prognosticar. O declínio de uma doença aguda, como eu falei, a gente chama isso de doença neurológica aguda de mau prognóstico, dependendo do contexto. E aqui são as falências orgânicas, DPOC, insuficiência cardíaca. Como é que funciona? O paciente, ele estava bem, tem um DPOC exacerbado, piora, vai para a UTI grave, sai da UTI, melhora um pouquinho, mas olha para cá, compara aqui com aqui. Esse paciente não volta mais a ser funcional como ele era antes. Então, a gente tem que trabalhar as expectativas da família. Ele vai reabilitar, a gente chama isso de reabilitação paliativa, mas ele não volta para o estágio anterior. Doutor, mas ele dava cambalhota antes de internar, ele vai voltar a dar cambalhota? Não vai. A gente tem que ser um pouco realista. A tua empresa vai fazer comunicação violenta com a família? Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente precisa comunicar essas coisas. Ser médico, então, é um ato de compaixão e coragem. A gente precisa ter coragem de falar o que tem que ser falado. A gente tem que ter compaixão sobre aquilo que a gente faz. Porque se eu sei muito medicina, mas eu só sei medicina e não tenho esse olhar compassivo sobre o meu paciente, eu vou ser um técnico em medicina muito bom, mas eu não vou ser um médico muito bom.
Porque ser um médico bom está além de ser um técnico em medicina muito bom. Ser um médico muito bom é você ser um estado de arte. Medicina é uma técnica ou uma arte? Medicina é uma arte. E se medicina é arte, medicina precisa ter compaixão envolvida. Porque no dia que eu não sinto mais a dor do meu paciente, pode ter certeza que tem alguma coisa muito errada comigo e eu estou na profissão errada. A dor do outro a gente tem que sentir. Essa transferência ela tem que existir. Porque senão a gente não vai conseguir fazer o melhor para o nosso paciente. E aí, qual a importância de prognosticar? Só para a gente lembrar, médicos não são formados para prognosticar, e a gente viu isso aqui agora. Médicos não têm treinamento adequado sobre comunicação de notícias difíceis. Médicos preferem se eximir de abordar temas difíceis. Médicos são formados para salvar vidas. Eu, quando me formei em 2018, eu já tinha uma percepção um pouco diferente, mas eu ainda acreditava que eu ia salvar muita vida. Às vezes a gente realmente salva, mas entendam que a gente está evoluindo para um momento da existência humana que a maioria das doenças são crônico-degenerativas e que a gente vai pouco curar essas doenças, mas a gente pode garantir conforto, dignidade e uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Médicos, em geral, são paternalistas. Vocês sabem o que é paternalismo médico? Já ouviram falar isso? Paternalismo médico é quando ele diz assim, Dona Maria, eu passei esse antibiótico aqui para a senhora vai ter que tomar, porque o médico que sou eu, quem sabe o melhor para a senhora sou eu. Você perguntou para a Dona Maria se ela tinha conseguido comprar esse remédio? Você perguntou para a Dona Maria e explicou para ela os efeitos colaterais dessa medicação? Você simplesmente prescreveu. Não sejam apenas um prescritor, sejam realmente médicos. Prescrever é fácil. Compreender quem está do outro lado, se aquilo é passível dela comprar, se os sintomas relacionados ao efeito colateral daquela medicação são passíveis para ela, você tem que entender. Porque senão ela vai pegar aquela sua receita e vai dizer, nossa, o doutor é até bom. Não é assim, não tem empatia nenhuma. Ele vai pegar a sua receita e vai rasgar. Qual o sentido de você estar em Cambridge, em Harvard, e ter a melhor formação do mundo, se você não tem transferência com o paciente? Não serve de nada. Serve só para você postar no Instagram e botar como título. Parede. Sem transferência, sem empatia, sem compaixão, a nossa formação ela é rasa. A morte não é um inimigo a ser vencida. Todo mundo aqui está ciente que vai morrer, né? Ou não? Quem não tiver vai fazer terapia, porque né, isso aqui é um fato. Ah, eu não acho nada. Vai, isso é fato, isso é certeza. Como diz Heidegger, morrer não é um acontecimento, é um fato. E a gente tem que compreender isso aqui. E muitas vezes eu escuto isso aqui. No meu plantão ninguém morre. Quem é que já escutou isso aqui? Eu já ouvi. Eu dei plantão em UTI também, mas eu nunca tive essa percepção. E a gente talvez tenha que mudar essa forma de enxergar, porque essa idolatria inconsciente, muitas vezes, pela manutenção da vida a todo custo, tem um custo. Tem um custo, mas não é apenas custo financeiro, é um custo humano. É um custo humano de quem está aqui do outro lado. É muito fácil eu dizer, vou aspirar mais uma vez. Está lá a Dona Maria aspirada 7 vezes durante o dia. Alguém aqui já viu uma aspiração de via aérea? Tem físio aqui? A aspiração é um dos procedimentos mais dolorosos, mais sofridos. Tô certo? Não é? Olha a cara de um paciente quando você estiver aspirando ele. Vê como é legal. Né? É muito fácil dizer, aguenta, você tem que ser forte. É muito fácil falar isso enquanto eu vou para minha casa e dormir na minha cama. Enquanto está lá a Dona Maria com a luz na cara, aquela UTI mega congelante, longe de quem eu amo, tendo meu pudor invadido a toda hora. Será que isso ainda faz sentido para a Dona Maria? Quem está lá do outro lado não sou eu, é ela. E a gente tem que lembrar disso. No meu plantão ninguém morre, a gente talvez tenha que pensar assim, no meu plantão ninguém sofre. E se eu conseguir garantir que ela também não morra, de uma forma ética e responsável, eu também vou tentar. Agora, a parte mais técnica sobre a aula. Acho que desconfigurou um pouquinho, peço perdão, mas só para vocês entenderem agora, como eu falei, a beleza está em prognosticar. Como é que eu entendo que um paciente tem indicação de cuidados paliativos ou possa estar no contexto de fim de vida? E aí vamos lembrar, indicadores gerais de pior prognóstico. Infecção recorrente de difícil tratamento. Nossa, doutor, esse ano já o 4º internamento da minha mãe. Não precisa falar mais nada. Possivelmente esse paciente já está em fim de vida. Suspeitem. Piora significativa da ingesta alimentar, com a perda de peso não intencional e hipoalbuminemia. Vocês sabiam que albumina isolada é um fator de pior prognóstico no paciente? Por quê? Alguém sabe? Albumina. O que é albumina? É uma proteína. É uma proteína. É uma das maiores proteínas do nosso corpo, que estão relacionadas diretamente ao estado nutricional. Hipoalbuminemia é indicativo isolado de um pior prognóstico de um paciente.
porque está diretamente relacionado à caquexia e à sarcopenia. Disfagia por aspiração, perda funcional. Nossa, doutor, minha mãe já passa a maior parte do tempo sentada ou deitada. Possivelmente essa paciente está em fim de vida. Associação com múltiplas comorbidades. Ela tem tudo. Eu procuro o que é que ela não tem. É hipertensão diabética, dislipidêmica, enfim, DPOC, insuficiência cardíaca. Então, esses aí são indicadores gerais de pior prognóstico. Da parte específica que vocês podem ter e lembrar, quando a gente pensa em falência cardíaca, a gente vai lembrar do NIRA, paciente 3 e 4. Doutor, eu tenho falta de ar, só em fazer uma caminhadinha eu já fico com falta de ar. Nossa, doutor, só em pentear meu cabelo eu já canso. Toma banho, quando a senhora toma banho, fica com falta de ar? Nossa, doutor, quando eu tomo banho eu fico com falta de ar. Doutor, sentada, sem fazer nada, eu fico com falta de ar. Possivelmente essa paciente está em fim de vida. DPOC tem esse índice BOD, falando BOD como nordestino, tá bom? Ele vai avaliar também pacientes com DPOC que tem também uma falência respiratória, que também pode estar no contexto de fim de vida, então depois não ia trazer para cá tudo isso, porque ia ficar enorme a aula, mas só para a gente entender que existe. Na demência, quem rodou comigo também na UB sabe, FAST, escala FAST. Escala FAST é uma escala de demência que vai de 1 a 7, de 4 a 7, onde o 7 indica que o paciente está na fase final da demência. E o BISEP também tem essa avaliação de demência. Da parte neurológica, o NIS, que já deve ter sido falado aqui, em relação ao prognóstico do paciente. Na falência hepática, o Chad-Pug e o MELD, isolados, encefalopatia, hipoalbuminemia, INR menor do que 1,5, todos esses podem ser indicadores de pior prognóstico desse paciente. Falência renal, avaliar a taxa de filtração glomerular e lembrar que, vocês já ouviram falar em manejo conservador abrangente? Quem é da nefrologia, hoje já tem na Sociedade Brasileira de Nefrologia os comitês de cuidados paliativos. Tem doença, uma das poucas doenças, não, são muitas doenças que geram sofrimento, mas é uma das doenças que mais geram sofrimento. Vocês têm noção que você está indo para fazer diálise diariamente ou a cada 3 semanas fazer hemodiálise? Ficar lá 4, 5, 6 horas numa máquina, preso a uma máquina? Vocês têm noção como isso é sofrido? E aí a gente entende que idosos com mais de 75 anos, com múltiplas comorbidades e ou declínio cognitivo, a gente já pensa que talvez a terapia de substituição renal convencional não seja mais proporcional. Para neoplasias, quem também rodou comigo lembra, escala ECOG, pacientes com ECOG maior ou igual a 3, ou seja, 3 ou 4, porque 5 é morte, já deve-se considerar que tratamentos modificadores de doença já não são mais proporcionais, ou seja, submeter o paciente a uma quimioterapia, uma radioterapia. PPI é uma escala também de prognóstico, que a gente utiliza. Predict Survive, quem rodou comigo também lembra que a gente já fez essa ferramenta. E o HProg também é uma ferramenta também oncológica para avaliar tempo de sobrevida do paciente. Essa ferramenta, inclusive, ela fala sobre dias. Ela consegue mensurar até quantificar esse tempo com quase exatidão. Em geral, quando bem aplicado, dificilmente a gente erra nessa escala. E aí, no contexto de pacientes críticos, ou seja, de doentes críticos, a gente tem um SAPS-3 e tem um SOFA. Tá bom? O SAPS-3 para admissão de paciente na UTI, para avaliar a gravidade dessa doença relacionado à mortalidade dele. E o SOFA, que vai ser também um marcador de disfunção orgânica e também vai estar relacionado ao ambiente hospitalar em ambiente de UTI. Então, só para a gente lembrar dessas ferramentas. E ferramentas gerais também de prognóstico que a gente pode utilizar. O SPEAK, que é uma ferramenta que a gente vai trazer aqui agora para vocês. O NECPAL e o GSF, que é o Gold Standard Framework, que também ajuda a gente a compreender se esse paciente está no contexto de fim de vida ou não. E tem uma pergunta muito simples de ser feita, que tem uma sensibilidade de 77% e uma especificidade de 67%. Você ficaria surpreso se o seu paciente viesse a falecer em menos de um ano? Pensem em um paciente de vocês agora. Pensem em um paciente que vocês atenderam. Surpreso se esse paciente de vocês falecesse em menos de um ano? Se a resposta for não, eu não me surpreenderia, possivelmente esse paciente está em fim de vida. Ele está no seu último ano de vida. Arthur, e qual a importância de saber que o paciente está no seu último ano de vida? A importância é, a gente precisa então revisar o cuidado desse paciente, porque talvez algumas medidas mais invasivas, como intubação, reanimação, hemodiálise, drogas vasoativas, UTI, procedimento cirúrgico, já não sejam mais proporcionais. Não estou falando que não é mais proporcional, mas talvez não seja. O Speak, essa ferramenta aqui, que vocês vão depois baixar, levar no celular de vocês, printar. Lembrar que ela precisa de 2 indicadores gerais. O que são esses indicadores gerais? São indicadores prognósticos de piora de saúde.
Ou seja, é um paciente que está reinternando, que está a maior parte do tempo sentado ou deitado, perda de peso não intencional, sintomas persistentes mesmo com tratamento otimizado, ou a família pede cuidados paliativos. Se eu tenho 2 desses critérios, 2 dos 6, e tenho apenas um de qualquer um desses aqui, eu posso considerar que esse paciente já está em fim de vida. Então, é uma ferramenta muito boa para a gente pensar nisso aqui. Se eu penso, então, que esse paciente está em fim de vida, ele fechou o critério, o que é que eu vou fazer? Reavaliar o tratamento atual desse paciente, considerar o encaminhamento para os cuidados paliativos, planejar com antecedência um plano de cuidados desse paciente e registrar tudo em prontuário. Aqui ao lado é uma ferramenta que não sei se vocês conhecem, chamada PPS. O PPS, como a colega falou, é uma ferramenta de avaliação, também de funcionalidade e indiretamente também é uma ferramenta de prognóstico. Ponto de corte, 50%. Dona Maria já passa a maior parte do tempo sentada ou deitada. Ponto de corte abaixo, 30%. Paciente totalmente dependente do autocuidado. Possivelmente de 50% para baixo, esse paciente já precisa de uma avaliação dos cuidados paliativos. E aí vem umas colocações, que também quem rodou comigo sabe, que é, o paciente está em cuidados paliativos proporcionais. Alguém aqui sabe me explicar o que é que isso significa, que eu estou tentando entender até hoje? Alguém aqui já ouviu isso aqui? A gente fala muito. Cuidados paliativos proporcionais. O que é proporcional? O que é proporcional para mim é proporcional para você, Matheus? Não. Portanto, já tem um erro aí. Já tem um viés. O que é proporcional para mim pode não ser proporcional para o outro. Então, se eu falo que o paciente é cuidados paliativos proporcionais, eu tenho que botar 2 pontos e explicar por extenso o que é que eu estou querendo dizer com isso. É proporcional não reanimar, não intubar, não fazer hemodiálise, não submeter o paciente à terapia de substituição renal, não mais realizar procedimento cirúrgico. Aí eu falei um pouco melhor. Mas a gente criou uma nova estratificação, que não é nova, mas eu remodelei ela, que a gente está até escrevendo um artigo sobre isso, que é os cuidados paliativos precoces, complementar, predominante e exclusivo, ou totais. Do ponto de vista ideal, é que não existisse estratificação nenhuma. Por quê? Porque cada paciente é um mundo, e cada paciente a gente faz um cuidado diferente. Mas, do ponto de vista didático, tendo que a gente é uma que não entende nada sobre cuidados paliativos, ou entende muito pouco, a gente compreende que isso aqui facilita a compreender que existe uma graduação e que não é apenas cuidados de fim de vida e também não é apenas não fazer nada. Então você tem um caminho do meio. O caminho do meio é os cuidados paliativos complementar e o predominante. Arthur, o que é que você está querendo dizer com essa informação? É assim, vamos pensar rapidamente. Cuidados paliativos precoces é quando eu tenho uma paciente com um câncer de mama, 45 anos, servidora pública lá do HUB, acabou de ter o diagnóstico. Essa paciente tem uma doença ameaçadora à vida? Tem um câncer de mama. Ela começou a fazer o tratamento lá no NACOM, no CACOM, com a gente, e começou a acompanhar com a gente também no ambulatório. Essa paciente é totalmente rígida, funcional, inclusive ainda está trabalhando, mas ela tem uma doença ameaçadora à vida. Essa paciente seria cuidados paliativos precoces. Arthur, você vai limitar suporte dessa paciente? Obviamente não, pelo amor de Deus. Mas vocês entendem que essa paciente está sofrendo? Sim. Então a gente vai acompanhar. E vai acompanhar para limitar suporte? Não, vai acompanhar para ajudar ela no processo de adoecimento. Depois essa paciente piorou um pouco, a gente já entende que a doença já avançou um pouco mais, ela já está um pouco mais fragilizada, mas ela ainda é funcional. Ela ainda consegue fazer suas atividades básicas de vida diária e consegue ainda, não consegue mais trabalhar, mas ela ainda tem uma proposta de tratamento modificador. A doença avançou, já está localmente avançada, já tem acometimento linfonodal, mas ainda não é metastática. A gente ainda pode falar, talvez, em cura. Para essa paciente, a gente já pensa em adequar a medida para ela? Também não, mas a gente pode começar a considerar algumas questões. Essa mesma paciente agora, o câncer avançou, agora é metastática. Ela tem metástase do sistema nervoso central e metástase óssea, que é, em geral assim, a evolução do câncer de mama. No predominante, então, eu considero que essa doença ela já é incurável. Então, eu já tenho uma doença grave, ameaçadora à vida, incurável e fatal. Mas essa paciente ainda tem uma certa funcionalidade. Ela ainda está recebendo imunoterapia. Então, ela continua recebendo a imunoterapia dela, mas eu já compreendo, por ela ter uma doença ameaçadora à vida e já está mais frágil e acamada, que medidas como intubação, reanimação, hemodiálise, UTI, droga vasoativa, já pode ser considerado desproporcional. Vocês vão ver que eu nunca vou falar que não é mais para fazer, porque se eu falar isso, eu vou falar, porque possivelmente não é mais proporcional. A gente tem que entender isso aí, porque vai depender do contexto de cada paciente. E o exclusivo, essa mesma paciente agora, ela está totalmente acamada,
debilitada, em fim de vida, não consegue mais sair do leito, sarcopênica, albumina de 2, e aí ela não tem mais nenhuma funcionalidade, ela não consegue mais receber o tratamento modificador de doença, sequer uma imunoterapia. Essa mesma paciente que era precoce, agora é exclusiva, a gente compreende que são cuidados de fim de vida. Agora sim eu posso dizer que claramente submeter essa paciente a qualquer medida macroinvasiva ou até menos invasiva já é desproporcional, é potencialmente inapropriado ou beira a futilidade terapêutica. Então a gente tem que compreender esses termos. E aí foi basicamente isso aqui que eu trouxe. Se quiserem tirar a foto, tirem logo. Depois eu posso mandar para vocês explicando um pouquinho melhor sobre isso aqui. Claro que isso aqui não é via de regra, tá? A gente tem que entender que isso aqui é uma forma de cuidado, mas a gente aplica igual para todo mundo, porque cuidados paliativos se baseia em princípios e não em protocolos. E agora, eu sei que cuidados paliativos é importante, eu sei o que é cuidados paliativos, eu já sei que existe uma estratificação, eu já sei que tem muitos pacientes que vão necessitar desse cuidado. Agora, como é que eu avalio esse paciente quando eu entendo as ferramentas prognósticas? Como é que eu vou fazer essa avaliação? Então, lembrar, pessoal, pelo amor de Deus, a abordagem inicial segue os princípios de avaliação de emergência, sem negligenciar o suporte básico de vida, mas já incorporando uma visão de proporcionalidade terapêutica. Pelo amor de Deus. Não é porque o paciente está sendo acompanhado pelos cuidados paliativos que ele não tem mais indicação de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, nem receber sequer um antibiótico. Eu estou vendo uma coisa muito perigosa acontecer. Pacientes que estão sendo acompanhados por a gente, chegarem médicos e falarem assim, não, essa paciente aqui já está sendo acompanhada pelos cuidados paliativos, não tem mais indicação de fazer antibiótico não. Claramente a paciente tinha indicação de fazer antibiótico sim. E aí a gente mata as pessoas desse jeito. Isso é crime. Tá bom? Então, muito cuidado, porque o fato do paciente estar sendo acompanhado pelos cuidados paliativos não quer dizer que ele está em cuidados paliativos exclusivos. Então, só para a gente ter essa consideração, porque isso é negligência, tá bom? Abandono e negligência é crime. Então, considere, muitas vezes, chegou na casa desse paciente, se for pelo APH, assistência pré-hospitalar, se for no box, tenha calma. Prefira errar pelo excesso do que pela falta. Quem está falando isso é um paliativista. Prefiram errar pelo excesso do que pela falta. Depois a gente estuba, depois a gente faz estubação paliativa, se for o caso. Mas não cometam o erro de não cuidar. Ah, mas eu não sei muito bem o contexto dessa família, eu estou achando ela muito frágil, eu penso. Você não acha nada, calma. Controle, estabiliza essa paciente, depois você vai fazer essa avaliação, se você não conseguiu ter as informações rápido. Não abandonem o paciente de vocês, nem negligenciem esse cuidado. Então, como eu falo, o que me deixa frustrado não é a morte, mas o sofrimento é evitável. E a gente não pode tirar esse direito dos pacientes receberem tratamentos modificadores quando houver indicação. Então, lembrando daquele ABCDE, eu tentei trazer essa construção aqui, só para vocês memorizarem. Então, lembrar da via aérea, você vai ver se tem risco iminente e, obviamente, vai considerar se esse paciente tem indicação ou não de ser entubado, naquele cenário que você está vendo aquele paciente. Respiração, então, você vai ver a proporcionalidade de colocar ou não esse paciente em oxigênio terapia, se é proporcional ou não. Circulação, você vai definir se é proporcional ou não fazer uma reposição volêmica. Possivelmente, a depender do cenário, vai ser. Em relação à parte neurológica, você vai ver glicemia, sinais vitais também, nível de consciência desse paciente e avaliar se esse paciente, nossa, ele está tão hipoativo, será que esse paciente não já está em processo ativo de morte? Será que esse paciente não está em delírio hipoativo e você está confundindo? Porque sepse com delírio hipoativo e processo ativo de morte podem se confundir um pouco. Então, muito cuidado para a gente não dar o diagnóstico errado. Não está em processo ativo de morte. Aí, quando você vai ver, esse paciente estava com hipoglicemia, em delírio hipoativo, e aí você acabou de negligenciar o cuidado desse paciente. Agora ele vai morrer. Então, pelo amor de Deus. E identificar complicações evitáveis e aliviar os sintomas. Se vocês observarem aqui o que está grifado em negrito, indicação, proporcionalidade. Uma discussão muito importante. Indicação é técnica. Indicação é medicina baseada em evidência. Proporcionalidade é a história de valores. Para a gente tomar uma decisão em relação ao cuidado de um paciente, a gente tem que entender quem era a Dona Maria. O que é que ela fazia antes de internar? Primeiro, a gente já fez a avaliação clínica. Dona Maria, ela tem uma esclerose lateral amiotrófica. Dona Maria ainda tem uma certa funcionalidade. A gente avalia escalas de ABVD e AIVD, Katz-Lawton, não sei se vocês já ouviram falar. E a gente avalia o PPS ou ECOG se for um paciente oncológico.
O prognóstico. Fez uma pergunta surpresa, aplicou o SPIC, tem um PPS, tem sinal de processo ativo de morte, eu compreendi agora o prognóstico. Os sintomas, vamos avaliar os sintomas a partir do ESAS. De 0 a 10, 0 sem dor nenhuma, 10 a pior dor que o senhor já sentiu. Como é que está a sua dor agora? O contexto social, saber quem cuida e qual a consciência diagnóstica e prognóstica dessa família, que muitas vezes a família não está entendendo nada do que está acontecendo. E uma das coisas mais importantes, a história de valores do outro. Então, para tomar uma decisão em medicina, a gente precisa de, eu já falei para os meninos, algumas coisas. Primeiro delas, quadro clínico do paciente. Qual a doença que esse paciente tem? Qual a funcionalidade atual e prévia desse paciente, porque eu consigo pensar se esse paciente vai ter condições de reabilitação ou não. Depois, qual o prognóstico que esse paciente tem? Qual o tempo de vida que esse paciente tem? Qual o prognóstico que a gente estima? E depois, por último e não menos importante, tudo isso é medicina baseada em evidência, menos história de valores. História de valores é indicação, então, ou é proporcionalidade. Então, muitas vezes o paciente ele vai ter indicação de receber um tratamento, mas não vai ser mais proporcional. Tem indicação de receber a quimioterapia, mas claramente, para aquele paciente receber mais um ciclo de quimioterapia é totalmente desproporcional para a história de valor dele e não da sua história de valor. Então, lembrar que sucesso terapêutico não é apenas técnico, mas alinhado aos valores do paciente. Quando a gente entende que não apenas ser um bom técnico é importante e compreender a história de valores do paciente, a gente consegue cuidar melhor. Porque, como eu falei, quem está do outro lado, em sofrimento, não sou eu nem vocês, é o paciente. O médico, o princípio da beneficência, da autonomia e da justiça, tem que ser norteado pelos valores do paciente, não apenas pelos nossos valores. Eu vou fazer o melhor para o paciente baseado no que eu penso, eu vou fazer possivelmente errado. Porque quem está passando por isso não sou eu. Não sou eu, é ele. Lembrar que a gente já tem jurisprudência que pode nos dar respaldo em relação à adequação de medidas. A Constituição Federal, artigo 1º, ou seja, a cláusula pétrea da Constituição, dignidade da pessoa humana. Também no artigo 5º, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O Código Civil, ninguém pode ser constrangido a submeter-se ao risco de vida a tratamento médico que julgue desproporcional. E a Resolução 1805 do CFM, que regulamenta a ortonásia, ou seja, que pacientes no contexto da doença terminal em fim de vida, a gente já pode adequar medidas para eles sem risco para a nossa prática médica. E a Resolução 2232 da recusa terapêutica, que o paciente tem o direito de recusar se lhe for desejado. E nem por isso a gente vai abandonar o paciente. E uma das perguntas é, a Resolução 1805 do CFM é caracterizada como omissão de socorro? Porque muitas vezes no pronto-socorro, na urgência, a gente fica achando que vai, se não fizer, vai omitir socorro do paciente, né? Mas não. E aí esse juiz, o Jorge Henrique Rodrigues, ele traz que só responde pelo delito comissivo ou por omissão quem tem o dever legal ou jurídico de agir para impedir o resultado e, podendo fazê-lo, omite-se. Ou seja, eu só posso considerar que é omissão de socorro quando eu tenho um paciente com uma doença aguda que tem capacidade de ser revertida e eu não faço essa ação. Isso sim é omissão médica. Mas se é um paciente num contexto de fim de vida, com a doença ameaçadora à vida, progressiva, incurável e fatal, isso não é omissão de socorro o fato de não intubar ou não reanimar esse paciente. Isso só precisa estar alinhado com a família e ou o paciente. Porque senão também, lembrar que essa resolução, ela traz que é possível essa adequação, portanto que a família e ou o paciente esteja de acordo. Senão, não vai dar certo. E aí, só para a gente lembrar, para finalizar, a maioria dos conflitos em medicina e as maiorias dos processos judiciais em relação à medicina não envolvem grandes valores em relação a questões de tomada de decisão médica. Não foi o antibiótico, não foi a quimioterapia, foi simplesmente falta de comunicação. A gente não sabe se comunicar direito. A gente acha que sabe. Falar é fácil, se comunicar é outra história. É tom de voz, é entonação, é o paraverbal, é o não verbal. Se eu tivesse nervoso aqui, vocês iam perceber. A mão treme, fica suando, mão no bolso, a voz fica um pouco mais difícil de falar, o cadeamento das palavras. A gente percebe. O verbal é muito fácil de enganar. O não verbal não é tão fácil. E muitas vezes, o que a família quer é apenas uma acolhida melhor, e que a gente não consegue fazer. Então, os grandes conflitos em medicina é em relação a isso. E para finalizar algumas reflexões que eu sempre trago, não tirar a esperança das pessoas, mas a gente também não precisa ser
enganosos com as pessoas em relação aos prognósticos delas. Nunca adoecemos sozinhos. Quando alguém que a gente ama muito adoece, a gente adoece junto. Alguém aqui já perdeu alguém que amava muito? Levanta a mão. Essa pessoa teve uma abordagem de cuidados paliativos? Foi importante? Fez diferença? Faz toda a diferença. Talvez a gente só entenda a importância de cuidados paliativos quando um dia alguém que a gente ama muito passar por isso. Que a gente não precisa esperar para ser desse jeito. Ou um dia seja a gente mesmo. A morte não é contrário da vida. O nascimento é o contrário da morte, não a vida. Lembre-se e respeite a finitude. Lembrar que não há beleza na morte. Eu não estou aqui para ficar dizendo que a morte é bonita. Bonita é nascer. A beleza está no nascimento de uma criança, não na morte de uma pessoa que a gente ama. Mas a morte ela não precisa ser feia, cheia de sofrimento, cheia de aparelho, longe de quem a gente ama. E se nada disso tocou vocês ou sensibilizar, lembrem-se, como eu falei aqui agora, que um dia vai ser alguém que a gente ama muito. Um dia alguém que a gente ama muito vai fazer parte dessa estatística aqui. No Brasil morre em média de 800 a 900 mil pessoas por ano, de mortes muitas vezes anunciadas, que você tem a perspectiva que essa paciente tem uma doença grave e que ele vai morrer. E que a gente entenda quão importante é esse cuidado, porque muitas vezes isso aqui faz toda a diferença para quem está recebendo esse cuidado. E se não for por eles, um dia vai ser a gente. E a gente precisa ter uma equipe que enxergue a gente não apenas como um ser biológico, mas como um ser biográfico. A essência da medicina, portanto, não é a cura, mas sim o cuidado. A cura é alvo da nossa terapêutica. Sempre vai ser e sempre deve ser. Mas não se frustrem se vocês não alcançarem a cura. Se frustrem em vocês não cuidarem bem dos pacientes de vocês. Se frustrem em vocês verem um paciente morrendo de dor, com falta de ar, com náusea, com constipação, ou com tristeza ou sofrimento existencial. Isso que não dá para tolerar. Quando a gente se forma médico para curar as pessoas, a gente vai ver que a gente vai ser muito frustrado, porque a gente muitas vezes não vai conseguir. Então, que a gente seja médico que, independentemente de conseguir ou não a cura, que a gente possa ofertar o melhor cuidado possível. Meu paciente morreu sim, mas eu fiz o melhor que eu podia fazer. Morreu, mas eu ofertei o melhor cuidado que eu poderia ofertar. E isso traz uma paz para a gente, que só quem trabalha com isso sabe a importância. Obrigado. Parabéns, Arthur, pela apresentação. Pessoal, nós temos várias perguntas. Se vocês concordarem, já passou aí 7 minutinhos, mas eu vou passar para vocês e você vai respondendo, pessoal. Tá bom? Caso o paciente e a família não queiram limitar suportes de vida, mesmo com o prognóstico ruim, qual a autonomia do médico de tomar decisões? Já começou com uma pergunta dessa. Boa pergunta. É muito complexo porque a resolução 1805, ela fala que você pode adequar medidas para o paciente, portanto que haja um consentimento da família e ou do paciente. Quando há um conflito sobre indicação técnica ou proporcionalidade, a gente tem que compreender e tentar encontrar um caminho do meio. Então, não sejam intempestivos e dizer assim, não, o médico sou eu, quem manda sou eu, a decisão é minha. Cuidado, o risco de processo judicial é muito grande. Vai dar errado no final? Possivelmente não, mas olha o desgaste que vocês vão passar. Então, tentem encontrar um caminho do meio, de explicar para a família o porquê, como um médico, você acredita que submeter o pai ou a mãe dela àquela medida invasiva já não seja mais proporcional. Então, é um movimento, não de... Eu não falo de você não vai convencer, mas é um movimento de levar a família à reflexão do porquê você não acredita que aquela medida é importante. Lembrar que as resoluções, elas são dispositivos infralegais. E aqui, ou seja, elas estão abaixo das leis. Não existe nenhuma lei total que respalda a suspensão de cuidados paliativos, a suspensão de alguma medida invasiva. Então, se você não chega num consenso, pode dar certo você tomar a decisão de uma forma unilateral? Pode, mas também pode dar muito errado. Então, muito cuidado em não tomar uma decisão de uma forma unilateral, mesmo você entendendo que você é médico, né, que você tem a formação adequada. Mas, assim, não tente entrar em rota de conflito com a família, porque, em geral, não dá certo. Tentem negociar e barganhar. Se essa situação se permanecer por muito tempo, e lembrando que o nosso objetivo é sempre o cuidado do paciente, aí você não vai tomar essa decisão sozinha. Você vai chamar o comitê de ética do hospital, você vai acionar o conselho de ética do CFM, mas tentem não brigar nessa luta sozinho, porque pode dar errado. Tá? Cuidado. Eu conheci um caso na UTI de um paciente que ficou quase um ano com noradrenalina, sem prognóstico, mas tinha uma briga familiar gigantesca e foi bem difícil. Quando abordar extubação paliativa e sedação paliativa?
Sedação paliativa e extubação paliativa são procedimentos de exceção. Sedação paliativa, eu cedo um paciente. Vamos lá. O que me dá consciência que eu fui dormir ontem e não morri? Quem falou isso? Porque eu acordei. O que me dá, então, a consciência da vida é estar consciente. Se eu durmo e não acordo, eu morri, mas eu vou ter percepção que eu morri? Não. Então, sedação paliativa é um procedimento de exceção. Se a gente tira a consciência de alguém, a gente indiretamente está tirando a vida dela. Então, que a gente só faça sedação paliativa é quando a gente compreender que o sintoma ele é refratário. Sedação paliativa e extubação paliativa é igual a refratariedade. Pelo amor de Deus, eu estou vendo acontecer muitas vezes pacientes sendo sedados sem indicação de sedação. Então, a gente tira a consciência de alguém que não era para ser tirado pela inabilidade de controlar um sintoma de uma outra forma que a gente não conseguiu, por incompetência mesmo. Então, está com dificuldade de manejar um sintoma, chame a equipe dos cuidados paliativos para ver, porque sedação paliativa é procedimento de exceção, não é regra. Extubação paliativa do mesmo jeito. Eu considero que a manutenção daquele tubo orotraqueal, daquela ventilação de suporte, já é desproporcional do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano. E aí a gente faz a extubação paliativa, não para matar o paciente, mas para garantir que o processo natural da vida dele vai ser respeitado, que a gente chama isso de ortotanásia. Extubação paliativa não acelera a morte de ninguém. Eu não posso acelerar uma coisa que eu já estou adiando. Lembre-se que se ele está entubado e não tivesse entubado, ele já teria morrido. Então, eu não posso acelerar algo que eu já estou atrasando. Então, não existe aceleramento de morte em extubação paliativa, nem sedação paliativa. Como eu sei que isso é um tema bem complicado para a maioria das pessoas, consegue dar um exemplo dos dois? Da extubação e da sedação? Paciente com dor oncológica, dor óssea, que em geral é dor complexa, de difícil controle, que já está com dipirona, morfina e pregabalina. Você julga na sua avaliação que aquela dor é refratária. E aí você, nesse cenário, acha que tem que sedar o paciente, porque ele pede para você acabar com aquela dor dele. Ele fala assim, doutor, me mate, eu não estou mais aguentando essa dor. Faça alguma coisa. E você entende que não pode matar, porque eutanásia é crime, mas você tem uma alternativa que é sedar. Esse paciente ainda não tem indicação de sedação. Você otimizou a dose de morfina? Você fez alguma terapia intervencionista para esse paciente? Essa dose de pregabalina está adequada? Você rotacionou essa morfina para metadona ou para fentanil? Então, muitas vezes, não é num cenário de dor refratária, é um cenário de dor de difícil controle. Sintomas de difícil controle e sintomas refratários são coisas diferentes. E a gente, às vezes, acha que refratariedade é descontrole. Não é. Difícil controle é uma coisa, refratariedade é outra. E a extubação do mesmo jeito. Um paciente que está entubado há muito tempo, a família já traz que, como valor para aquela paciente, ela não desejaria viver daquele jeito, e a discussão, após o 14º dia, se vai ser traqueostomizada ou não, vai caminhar para uma extubação paliativa. Essa paciente, ela nunca quis ser entubada, já tinha manifestado a vontade dela, isso era incondizente com os valores de vida dela. Nesse cenário onde eu não tenho uma perspectiva de melhora ou de recuperação efetiva para essa paciente e que os valores dela não seriam ser entubada, ou quer dizer, não seriam ser a permanência da vida a todo custo, como a traqueostomia, a gente caminharia para a extubação paliativa. Paciente 80 anos com nódulos em cadeia hepática, pulmonar e óssea, mas ainda sem sítio primário definido. Já poderia iniciar a conversa sobre cuidados paliativos? Com certeza. Por quê? Tem nariz de cachorro, tem focinho de cachorro, tem rabo de cachorro, não é cachorro? É cachorro. Ou seja, isso é câncer. Não preciso de uma biópsia para falar que é câncer. Você tem um paciente com perda de peso, uma maçaroca na barriga, as tomografias mostrando uma massa, enfim. Possivelmente aquilo é câncer. Qual outro... Mas eu não tenho biópsia. Eu falo assim, meu amigo, qual outro diagnóstico diferencial que você me dá? É câncer. Mas é câncer. Pronto. E aí você vai começar a conversar com aquela família. Não precisa esperar, tá? Agora, claro, você vai falar sobre adequação de medida, sobre limitação de suporte? Não. Você vai falar, olha, nesse cenário a gente já tem possivelmente uma doença grave, a gente tem que começar a acompanhar a senhora, compreendendo que isso está gerando sofrimento para você. Mas, obviamente, o ideal é que tenha um diagnóstico. Mas se não tiver, você já pode começar assim, se você perceber que aquilo já está trazendo muito sofrimento para o paciente ou para a família. Tem uma pergunta aqui interessante, envolve um pouco de rede. Fora do ambiente hospitalar, como procurar cuidados paliativos de forma precoce? Alguns serviços têm ambulatório de cuidados paliativos, que é o hospital de apoio, né? Que mais assim é muito restrito, você demora 3, 4... Diferenciado, né?
E aí nesse fim de vida. Mas fora isso é só particular mesmo. Só sou um paliativista particular para você fazer esse acompanhamento. Em geral, alguns serviços já têm ambulatório de cuidados paliativos oncológicos, mas que muitas vezes o colega oncologista encaminha também muito tardiamente. Então, não seria precoce, já não daria certo. Então, se você quer um acompanhamento precoce de cuidados paliativos, só com um acompanhamento particular mesmo com o médico paliativista. Como tratar paciente com dor crônica refratária? Dor crônica refratária, nesse caso, se tiver em contexto de fim de vida, sedação paliativa. Lembrando que talvez o que está escrito como refratário aí não é refratário. Aquele caso que você deu exemplo daquela paciente que entrou em cuidados paliativos, depois da possibilidade de sair dos cuidados paliativos. Considerando o exemplo daquela senhora que você deu, que teve HSA, e ela recuperou, depois que ela resolveu o caso, ela continua nos cuidados paliativos ou sai? Ela sai porque ela não tem mais uma doença ameaçadora à vida, então é alta. Talvez ela agora vai ser uma idosa talvez frágil, e em algum momento talvez ela volte, mas ela sai por não ter mais uma doença ameaçadora à vida. Só mais 2 perguntas. Como abordar um processo ativo de morte em UPS? Primeiro que não deveria ser o local. Né? Mas na vida real vai acontecer, vocês vão ver. E aí, o processo ativo de morte, o que a gente vai tentar fazer é manejo desses sintomas. Quais são os principais sintomas no processo ativo de morte? Broncorreia, o paciente vai ficar muito secretivo, dor, delírio hiperativo. Basicamente são esses 3 sintomas que você vai ter que saber manejar. E aí você vai fazer medidas para manejar esses sintomas. E fora o manejo desses sintomas em processo ativo de morte, é o mais importante também, acolher a família. Pode ter certeza, se você tem um paciente em processo ativo de morte, em um pronto-socorro, que não era o local dele estar, aquela família está sofrendo muito. E talvez não esteja entendendo que aquele paciente está morrendo. Nossa, doutor, a mandíbula dele está caída, doutor. Oh, eu estou vendo que agora ele respira e para. Pelo amor de Deus, queda de mandíbula. Não está mais fazendo xixi. Hipersecreção, sororoca. Esse paciente está morrendo. Essa família nem está entendendo que ele está morrendo. Então, muitas vezes, é o acolhimento que vai fazer toda a diferença aí. Infelizmente, no SUS isso é frequente, né? Todos os dias. Infelizmente. Última pergunta. Na definição de não realizar medidas macroinvasivas, é necessária a formalização por algum documento ou basta a verbalização? Quem fez essa pergunta, se quiser se manifestar? Pelo amor de Deus, não precisa. Ainda bem que você fez essa pergunta, obrigado. Não precisa, olha, termo de cuidados paliativos é uma desgraça humana. Isso não existe termo de cuidados paliativos, pelo amor de Deus. Rasguem essa desgraça desse termo. Eu vou assinar aqui um termo para limitar suporte do meu pai e parece que eu estou tomando essa decisão. Não, pelo amor de Deus, você quer que eu entube seu pai ou sua mãe? Isso não é uma decisão do paciente ou da família. A decisão é técnica, tá? Vocês não vão chegar para a família e falar, Dona Maria, sua mãe está com falta de ar, você quer que eu entube ela? Porque se não entubar, ela vai morrer. Ora, eu sou leigo, você está falando que se não entubar, ela vai morrer. Eu tenho outra alternativa não sei entubar? Para a família? Não, eu vou entubar. Então entuba, doutor, se ela vai morrer, então entuba. Então, essa tomada de decisão, muitas vezes a gente vai compartilhar, mas já no sentido de levar para transferir a família, a responsabilidade para a família. A gente vai falar, Dona Maria, sua mãe está muito grave, está no contexto de fim de vida. A gente já julga que seja desproporcional entubar sua mãe diante dessa fragilidade, assim como reanimar. Se a gente reanimar, é capaz de a gente quebrar todos os nossos gelos aqui, mas independente da gente reanimar ou não, a gente vai garantir conforto para ela. Sua mãe, infelizmente, vai morrer, possivelmente, independente da gente entubar ela ou não. A gente, nesse momento, vai fazer outras medidas que vão garantir o conforto dela, mas a gente não vê mais indicação de entubá-la. Ok, eu não pedi permissão para entubar. Eu estou sinalizando que eu não vou entubar. E aí, dependendo da resposta, a gente vai negociar. Mas, em geral, essa pergunta do você quer que eu entube, também é um erro muito grande. Não façam essa pergunta. Isso é um erro médico, pelo amor de Deus. Isso é cotransferência, não. Isso é transferência de responsabilidade. Para quem não tem capacidade de tomar essa decisão. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Parabéns pela aula, Arthur.